Olá, seja bem-vindo ao Seu Emprego, que hoje te apresenta mais uma opção de carreira. No programa de hoje, a gente conversa com um profissional que se preocupa com o nosso dinheiro. É o assessor de investimentos. E para isso eu recebo aqui no estúdio a Luciana Iquedo. Seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, Matheus. É um prazer estar aqui para falar desse assunto tão importante. Para a gente começar a entender, então, essa profissão que está cada vez mais em ascensão, o que faz um assessor de investimentos? Um assessor de investimentos ajuda as pessoas e as empresas a investirem melhor os seus recursos financeiros. E na prática, no dia a dia, como que funciona? Me fala um pouquinho mais sobre a sua rotina. Sim, nós atendemos as pessoas e as empresas, de uma maneira geral, olhando todos os aspectos que envolvem investimentos e ajudando esse cliente a conhecer as diversas opções do mercado. Por meio de uma plataforma aberta, que é a plataforma que a gente trabalha, a gente consegue ter acesso aí a uma gama muito grande de investimentos, passando pelos mais tradicionais de emissão bancária, por exemplo, como renda fixa, renda variável, os fundos de investimentos, os fundos imobiliários, e de acordo com o perfil de cada cliente, nós conseguimos ajudar essa pessoa a ter um estudo de investimentos, a ter uma carteira de investimentos e começar a investir efetivamente. Legal. E para quem quer ser um assessor de investimentos, qual a graduação, o estudo que ele deve ter? Ele tem uma pós-graduação, alguma coisa na área do tipo? Sim, na verdade, a exigência legal é somente de segundo grau. Então, para que a pessoa possa efetivamente ser um agente autônomo, um assessor de investimentos, é necessário que tenha somente concluído o segundo grau. Porém, a gente entende que algumas formações são legais aí para quem quer trabalhar nessa área. Por exemplo, a área de engenharia é uma área que tem muita afinidade e facilidade com os números. As pessoas que se formam tradicionalmente aí em administração, contábeis, também têm muita familiaridade com esse universo de números. E as pessoas que desenvolveram carreira aí no mercado financeiro, que trabalhavam nos grandes bancos, que já vêm aí de longa data, fazendo um trabalho parecido com esse, atendendo o cliente final, podem ter aí uma grande oportunidade de ingressar nesse mercado. O importante é gostar de números, primeiramente, então tem que ter afinidade, sem dúvidas, com a matemática e gostar do mundo de investimentos. E hoje, cada vez mais, o protagonismo nesse mundo, o protagonismo para buscar informações relevantes é essencial. Essa capacidade de se inteirar sobre o que está acontecendo no mundo e no mercado é muito importante para essa profissão. É uma profissão que exige aí uma atualização constante, porque hoje todos os fatos econômicos, os fatos que acontecem no mundo, eles repercutem de uma maneira direta aí nos investimentos. Então é importante estar sempre antenado. Então essas formações elas acabam entrando como um diferencial mesmo para o profissional da área. Exatamente. Apesar de não haver uma obrigatoriedade, são sem dúvidas diferenciais. Porque o que é mais difícil é nós termos pessoas que não gostem efetivamente de números, porque acabam tendo isso no seu dia a dia, e acabam aí precisando disso para desenvolver o trabalho. Mas nós temos, por exemplo, um assessor de investimentos no nosso escritório que é formado em teologia. Então, e está indo super bem, porque é uma pessoa que gosta muito da parte comercial, que gosta de gente, porque no final do dia são pessoas atendendo pessoas e tem que gostar de gente acima de tudo. E hoje como que anda o mercado? Tem espaço para esses novos profissionais? Tem muito espaço, é uma carreira em franca ascensão. A gente percebe aí que essa realidade do mundo se transformando chegou efetivamente no mercado financeiro. Então, assim, quando olhamos os grandes bancos, que era quem empregava as pessoas e era muito normal a pessoa começar lá muito cedo, a gente brinca que alguns bancos recrutavam na maternidade, começava lá como menor aprendiz, muitas vezes apoiando o cliente no autoatendimento, ia galgando uma carreira. A gente percebe que as pessoas não querem mais hoje ir a uma agência bancária, está tudo muito conectado, a gente usa muito ali, o celular, o smartphone, a internet para tudo, e a gente acompanha o encerramento de algumas agências bancárias aí dos grandes bancos,
2 grandes bancos já anunciaram aí um fechamento grande de agências para esse ano, então é natural que mude-se a forma de atender. A gente já percebeu esse movimento em outras áreas, como no transporte, por exemplo, a questão de mobilidade já está muito forte, e isso está vindo para esse mundo de investimentos. Então, tem muitas oportunidades para quem quer empreender, trabalhar no mercado financeiro de uma maneira diferente, porque o empreendedorismo está muito ligado a essa carreira, que é diferente, né? Trabalhar num banco, você tem lá um horário de entrada, um horário de saída, aquele lugar que você precisa estar. Na carreira de assessor de investimentos, o que você precisa é estar em contato com pessoas, conversar com pessoas, entender as necessidades, os sonhos, os objetivos dessa pessoa para poder ajudá-la. E isso pode não acontecer dentro de um escritório ali de 4 paredes. Então, todas as oportunidades de interação representam oportunidades de negócio. Por isso que eu te digo que gostar de falar com gente, gostar de gente, entender de números, são características aí fundamentais que vão muito além da área de formação. E você citou a questão do empreendedorismo, então o assessor de investimentos ele pode ser um empreendedor. Ele é um empreendedor por natureza, ele vai empreender na carteira dele. Então, ele vai construir uma carteira de clientes e se relacionar com esses clientes durante um longo período. Eu brinco que é quase igual a um casamento. Quando um cliente me escolhe, ele tem a certeza que vai ter um relacionamento de longo prazo. Então, é um relacionamento que vai se construir e a gente acaba acompanhando o cliente por muitos anos. Lidar com dinheiro, com a vida financeira das outras pessoas é uma responsabilidade grande. Como que o assessor de investimentos ele lida com essa, por exemplo, pressão no dia a dia? Sim, é uma responsabilidade muito grande porque o dinheiro acaba sendo a parte mais sensível, muitas vezes, aí do ser humano. Mas mais importante do que o dinheiro por si só ele não vale muita coisa. O que ele vale são todos os sonhos e todos os objetivos que tem por trás dele. Então, assim, ninguém guarda dinheiro por guardar. Eu vou guardar dinheiro porque eu acho legal guardar. Não, a gente guarda dinheiro pensando na educação dos nossos filhos, pensando numa aposentadoria mais tranquila, sonhando com uma viagem e sonhando em ter coisas boas ao longo da vida. Então, a responsabilidade ela é muito grande, porque a gente está lidando ali com o que é o mais importante, com aquilo que nos move. Então, realmente, a gente precisa conseguir lidar bem com isso, entender a seriedade que tem por trás disso, o comprometimento que você precisa ter com a vida desse cliente, porque você está mexendo com a vida, né? Com aquilo que efetivamente ele vai poder realizar a partir ali de investimentos recorrentes, consistentes, com boa rentabilidade, para que consiga chegar ali onde ele quer efetivamente. E então, falando sobre essa questão de visão do futuro, de uma coisa mais para frente, como que você avalia a importância disso, de pensar em investir? É fundamental. O planejamento financeiro, ele é essencial. E muitas vezes a gente planeja várias outras coisas. Às vezes as pessoas elas vão casar e elas combinam quantos filhos terão, o nome dos filhos, onde vão morar, onde será a lua de mel. E muitas vezes não conversam quem vai pagar o quê, como que se vai lidar com o dinheiro, né? Quanto se vai guardar por mês, quais os objetivos de longo prazo. E quando você tem um planejamento financeiro consistente, bem estruturado, bem feito, você consegue ter tranquilidade em todas as outras áreas da sua vida. Então você trabalha melhor, você vive melhor, você lida com a sua família melhor, porque muitas vezes quando a gente fala de um casamento, as pessoas se casam por amor e se separam por um problema financeiro. As sociedades numa empresa se rompem por conta de dinheiro. Então eu vejo que cada vez mais, quando a gente coloca isso na mesa para discutir abertamente, quando a pessoa tem a chance de fazer isso com um profissional, que tem ali uma confidencialidade envolvida, nós nunca vamos contar quem são os nossos clientes, nunca vamos contar nada do que for dito ali num ambiente reservado, sigiloso, protegido por lei. Então, é uma relação de absoluta confiança.
Quando a gente olha outros mercados, por exemplo, Estados Unidos, mercados mais maduros, né? A Coreia, a Austrália, essa profissão ela já existe há muito tempo, especialmente nos Estados Unidos. O Financial Advisory é uma pessoa, um profissional que tem um negócio que acaba passando muitas vezes de pai para filho. Então as pessoas têm um médico de família, um advogado de família e uma pessoa para falar sobre investimentos, para falar sobre dinheiro, de total confiança e que vai ajudá-lo a se planejar, a se estruturar. E de uma maneira geral, você acredita que o brasileiro está mudando essa ideia de investir? Está pensando cada vez mais em investir? Tenho certeza disso, Matheus. Eu brinco que nunca houve aí, desde que eu comecei a minha carreira há muitos anos, né? Eu estou no mercado já há mais de 2 décadas e eu nunca vivi um momento em que as pessoas realmente quisessem falar de dinheiro, estivessem efetivamente preocupadas com isso. Esse protagonismo está cada vez mais em evidência. Nós tivemos agora a aprovação recente da reforma trabalhista. Isso muda a relação com o trabalho, aquilo que vinha acontecendo ao longo do tempo. Tivemos agora a aprovação da reforma da Previdência. Isso também muda a preocupação com que as pessoas passaram a ter com a própria aposentadoria e com a própria independência financeira. Hoje, ainda quando a gente olha dados, a gente percebe que a maioria das pessoas ainda depende exclusivamente da Previdência Social para garantir a sua aposentadoria. E isso é algo que vem mudando, porque quando a gente muda a relação de trabalho, a relação de contribuição, a gente percebe cada vez mais profissionais que não têm a carteira de trabalho assinada, que trabalham de outras formas. Ter uma preocupação com a própria reserva financeira a fim de garantir essa independência no futuro é essencial. E esse profissional também ajuda as pessoas a fazerem isso. Legal. E quais são os principais desafios da carreira de assessor de investimento? Um grande desafio é essa questão do empreendedorismo na própria carteira, que é levantar todos os dias de manhã, com chuva, com sol, nos dias que a gente está bem, nos dias que está mal, e ir conversar com o cliente, cuidar do cliente, ter esse carinho com a vida dessas pessoas. E é explicar, né? Ainda é uma profissão nova e muitas pessoas, quando me perguntam o que fazem, elas levam um tempo, às vezes, para entender exatamente o que eu faço. Então, é um desafio, mas é uma oportunidade muito grande que a gente tem pela frente. Mas é todos os dias, levantar e ir é diferente, né? Quando um profissional trabalha no banco, você tem ali, trabalhei em agência bancária há muitos anos, você tem um fluxo natural de pessoas que vêm, que trazem os problemas e você vai administrando aquilo ali, né? O fluxo daqueles clientes já existe. Nessa profissão de assessor de investimentos, você precisa conquistar novos clientes e os nossos clientes são pessoas que estão lá investindo nos grandes bancos e não estão satisfeitas com a remuneração dos próprios investimentos, né? Então, estão lá investindo, ganhando bem pouquinho e querem conhecer esse universo. Então, esse contato humano é fundamental. Por isso que eu reforço, tem que gostar de números, mas tem que gostar de gente, de conversar, de escutar, de conseguir fazer aquela escuta verdadeira sobre o que está motivando e quais são os objetivos e os sonhos desse cliente. Legal. E o assessor de investimentos, ele pode ser aquela pessoa também que trabalhou por muito tempo em uma instituição financeira, Sim. em um banco. Então, o que difere o assessor de investimentos de um gerente de banco? Sim, a grande diferença é que o gerente de banco, primeiro, ele tem ali uma gama de produtos restritas, um portfólio muito restrito de produtos. Então, ainda que o profissional entenda que aquele não seja o melhor produto, o mais adequado, o mais rentável, ele não tem ali muitas opções para oferecer. O assessor de investimentos não, ele consegue trabalhar com investimentos de várias casas e ter muito mais autonomia e isenção para poder mostrar efetivamente aquilo que está disponível no mercado para adequar às necessidades do cliente. A outra grande diferença é o controle de horário, o controle de tempo que existe ali naquela pessoa do mercado financeiro. O banco tem horário para abrir, horário para fechar, trabalha ali de segunda a sexta-feira de uma maneira mais engessada. Por mais que já esteja saindo para visitar clientes e tudo mais, com uma flexibilidade hoje de marcar o ponto, por exemplo, o controle de jornada por um aplicativo, ainda assim existe uma jornada de trabalho a ser cumprida. O assessor de investimentos não.
De repente, eu posso ter esse dia hoje ocupado com questões do meu dia a dia e atender um cliente à noite, atender um cliente no sábado, atender um cliente no domingo. Eu consigo administrar a minha É mais agenda flexível mesmo. de uma maneira flexível. Então, eu consigo ter muito mais autonomia e equilíbrio na minha vida pessoal. Porque nós somos um só, indissolúveis, né? É ilusão achar, olha, das 8 às 17 eu trabalho e sou essa pessoa que não tenho problemas. Não tenho problemas com família, né? Não tenho problema, de repente, com o meu animalzinho de estimação, com os meus filhos, com os meus pais. Não preciso fazer nada pessoal nesse horário. Só que não é assim a vida, a gente às vezes precisa se adequar e as coisas elas estão acontecendo. E esse profissional consegue rodar esses diversos pratinhos fazendo a gestão da própria agenda. E você citou a questão dos produtos, que é uma gama maior para o assessor, para o assessor financeiro. E quais são esses produtos, de maneira geral, que ele pode trabalhar? Sim, de maneira geral, os produtos de renda fixa, tanto de emissão bancária, que seriam os CDBs, LCIs, LCAs, LCs, LFs, por exemplo, os de emissão não bancária, como CRAs, CRIs, debêntures incentivadas, os produtos da plataforma do Tesouro Direto, que são excelentes, né, e normalmente representam a porta de entrada nesse mundo de investimentos fora dos bancos. Depois os fundos de investimentos, desde os mais conservadores até aqueles mais agressivos, incluindo aí fundos de ações, fundos multimercados. Os fundos imobiliários, hoje a gente teve um crescimento muito forte de entrada em fundos imobiliários, que são fundos que investem em imóveis, as ações, as operações estruturadas que envolvem derivativos, aí opções. Então é uma gama muito grande e é esse profissional que consegue te ajudar a olhar tudo isso e entender aquilo que está mais adequado com o seu perfil de investimento. E o perfil de investimento do cliente está relacionado à capacidade de correr riscos, a aptidão para correr riscos e o horizonte de tempo, né? Ele consegue entender como o seu coração e o seu estômago, eles funcionam quando você vê uma curva nervosa que parece um eletrocardiograma, por exemplo, e conseguem te ajudar a entender melhor esse mundo e a começar efetivamente. E como que funciona a questão do educador financeiro? Ele pode atuar como um educador financeiro? Esse trabalho do assessor, ele está totalmente relacionado ao trabalho do educador financeiro, porque cada reunião, cada contato que você tem com o cliente é um trabalho educativo, de apresentar algo novo, de apresentar um universo novo, e muitas vezes nós conversamos com pessoas que investiram a vida inteira na caderneta de poupança. Eu mesmo, quando nasci, meus pais abriram lá uma caderneta de poupança, que ainda vinha lá num plástico, né, com o nome do banco, que cada depósito que se fazia era anotado naquilo ali, e tem muitas pessoas que ainda guardam isso, porque isso tem um peso emocional muito forte, né? Então é assim, é você pegar essa pessoa e introduzi-la num universo novo, que muitas vezes não tiveram contato até então. Quando a gente olha aí a educação financeira, ainda bem, ela está entrando agora na grade curricular a partir de 2020, para o ensino básico, mas hoje a realidade de quem está no mercado, e muitas vezes profissionais de outras áreas, profissionais da área de saúde, os profissionais de engenharia, os profissionais de humanas, não tiveram educação financeira na sua formação. Então esse relacionamento é sobretudo educativo. E eu brinco que cada reunião que eu faço com o cliente, ele conhece mais do mercado e eu conheço mais do cliente. É uma relação de troca e por isso que é um relacionamento que vai sendo construído ao longo do tempo. Legal. E sobre legislação, tem um órgão que regulamenta a profissão de assessor de investimentos? Sim. Quem regulamenta toda essa estrutura é a CVM e existe uma obrigatoriedade de uma certificação para que a pessoa possa atuar como assessor de investimentos. A CVM, desculpa, qual é? A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, né? Ela que regulamenta o mercado de investimentos aí no Brasil. Então, ela sempre fiscaliza essa atuação do agente autônomo de investimentos, que é o assessor de investimentos. São duas nomenclaturas que fazem referência à mesma profissão. E é obrigatório que a pessoa tenha uma certificação chamada ANCORD. Então, ela precisa fazer uma prova que traz ali temas de atuação, de legislação,
de como deve ser a questão ética dessa relação do assessor de investimentos com o cliente, que traz ali uma abordagem dos produtos financeiros. É uma prova que é aplicada pela FGV. Aqui em São José dos Campos nós temos 2 locais em que acontece essa prova regularmente, temos provas aí todas as semanas. E é uma prova que ela tem um nível de dificuldade elevado, então é preciso ter uma dedicação, efetivamente estudar os temas, se dedicar à obtenção desse conhecimento para ter êxito na aprovação. E o que a gente pode esperar, então, do mercado de assessor de investimentos mais para frente? A gente pode esperar aí uma franca ascensão. A gente tem tido crescimentos anuais relevantes, é uma profissão que só cresce, que está apenas começando. E penso que é uma boa oportunidade, especialmente para o jovem, está se formando, saindo da faculdade, mas também para aquele profissional como eu, que tem aí uma longa bagagem, uma carreira já sólida e que em algum momento decide pivotar. Por qualquer razão, né? Quer mudar o formato, quer ter uma vida um pouco mais flexível, quer trabalhar da forma que entende que seja aquela mais adequada aos seus valores, aos seus princípios, aos seus conhecimentos. Então, uma oportunidade que está acontecendo agora, não é algo para o futuro, eu falo que é algo para o agora. E no momento de crise que a gente viveu aí nos últimos anos, é uma profissão que não teve crise, é uma profissão em franco crescimento e com muita oportunidade de absorver essa mão de obra, que é uma mão de obra qualificada. E você tem o seu lado empreendedora. Sim. Então, quais são os maiores desafios de empreender hoje no mercado? Os desafios de empreender são muitos, né? Porque quando você vem de uma grande instituição, você tem ali todo um apoio, um suporte para o desenvolvimento das suas atividades. Eu preciso desenvolver um material, eu tenho uma equipe de marketing. O telefone deu problema, o meu computador não funcionou, chama a equipe de TI, né? A parte de regulamentação, tem alguém que deu suporte jurídico. E quando você empreende, você precisa ter uma expansão no seu universo e conseguir conciliar tudo isso. Então, esse é o primeiro desafio, porque além de tudo isso, você tem as suas atividades ali, no atendimento ao cliente, no atendimento ali às necessidades de investimentos desse cliente, as rotinas do AI. Saber conciliar essas duas coisas, então. Com certeza, é conciliar tudo que envolve efetivamente empreender. Né? O desafio é maior. Sim, e no seu tempo de carreira, teve algum momento que mais te marcou, que você lembra, assim? Me marcou muito esse momento de transição, porque eu estava lá no último banco, eu fiquei 9 anos, com uma carreira consolidada, com um bom relacionamento com os clientes, e quando uma freira que cuidava ali de 5 grandes hospitais, econômica de uma instituição, me chamou, falou, olha, Lu, vem tomar um café comigo. Quando eu cheguei lá, ela me disse assim, eu adoro você, só que eu estou migrando para uma plataforma aberta de investimentos. Quando ela me falou isso, o meu mundo ruiu, porque eu imaginava que essa transformação ela fosse acontecer daqui a uns 5 anos, né? Fosse lá para frente. Eu já tinha isso mapeado, mas eu não imaginava que era agora. E ela me fez perceber, porque para mim ela era a pessoa mais conservadora que eu atendia, ela me fez perceber que o momento era agora e que eu precisava dar essa guinada na minha carreira. E quando eu fui entender melhor essa profissão de assessor de investimentos, eu vi que tinha tudo a ver com o que eu queria, com o meu momento de vida, com o momento de mercado, e abracei essa carreira nova. Então, Luciana, para a gente finalizar, vou pedir para você deixar algumas dicas para o pessoal de casa que quer trabalhar como assessor de investimentos. A primeira grande dica é que essa pessoa se dedique a conhecer mais esse universo, a conhecer mais sobre os produtos de investimentos, buscando informação em fontes relevantes, né? Em fontes seguras e confiáveis, indo além do que as redes sociais oferecem. As redes sociais, elas trazem grande parte do conhecimento hoje divulgado de forma maciça, mas que consiga entrar um pouquinho mais, com mais profundidade nesse mundo. Segundo, que se preparem. A prova, ela tem sim um nível de dificuldade, mas ela é totalmente possível e totalmente viável.
E a terceira dica é que se aproximem, né, de um assessor de investimentos, que procurem conhecer a rotina, que procurem saber como que as atividades são desenvolvidas. Nós lá estamos muito abertos a receber pessoas que queiram conhecer, que queiram entender melhor desse mundo, e será sempre um prazer mostrar na prática como isso funciona. Luciana, muito obrigado pelo bate-papo, foi um prazer. O prazer foi todo meu, eu que agradeço. E com isso a gente encerra o seu emprego de hoje. Eu te espero na próxima semana com uma nova profissão.